Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Nós temos pessoas aqui hoje nos visitando, não sei se é a primeira ou segunda vez. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Tem alguém aqui pela primeira vez? Segunda? Terceira? Opa! Sejam bem-vindos, tá bom? Uma alegria enorme poder recebê-los aqui mais uma vez. Hoje o nosso culto pela manhã ele é um culto mais rápido, porque nós logo em seguida temos o nosso CTM, mas nós não deixamos de ter o culto porque nós entendemos que alguns irmãos não podem vir à noite, e aí ele tem a oportunidade de louvar a Deus, participar da ceia e também ter um momento de culto. Então nós fazemos o culto e logo depois nós temos o nosso CTM, que é a nossa escola dominical. CTM, Centro de Treinamento Missional. Eu queria só te dar essa informação para que você entendesse talvez por que as coisas foram tão rápidas, né? E acontece tão rápido na manhã. Os nossos louvores eles são reduzidos, da mesma forma como é a pregação da palavra. Bem, eu queria falar com vocês hoje sobre um texto muito conhecido por todos nós, Mateus 11, 28 a 30. Jesus vai falar a respeito do seu jugo e também do seu fardo. E é interessante em que momento Jesus ele fala isso, ou ele vai explicar um pouco, ou ele vai fazer esse convite para as pessoas. Para aqueles que não me conhecem, perdão, meu nome é Alessandro, eu sou pastor auxiliar aqui, o pastor Cláudio, que é o nosso líder, ele está em São Paulo. Nós temos uma plantação em São Paulo, em São José, e temos uma em Itaipuaçu, com o presbítero Luiz. Então, pela manhã, tanto o Luiz quanto o pastor Cláudio e o pastor Paulo, eles não participam do nosso culto, mas eles estão também nesse mesmo horário, nessas plantações, tanto em Itaipuaçu quanto em São José. Bem, irmãos, a gente está chegando a mais um final de ano, e é comum a gente fazer vamos colocar uma retrospectiva, né, de todo o ano que nós vivemos, do próximo ano que vai vir. É normal a gente olhar para as coisas. E quando a gente olha para esse ano que está encerrando, ou melhor, para esses últimos anos aí, a gente viveu dias bem difíceis, né, de muita tristeza, muita perda, e muito diferente talvez de muitos anos atrás, onde nós não passamos por tanta dificuldade como nós passamos nesses últimos 2 anos. E isso me chama um pouco a minha atenção, porque me parece que o tempo vai passando e nós cristãos demonstramos um cansaço enorme. Parece que nós estamos carregando um caminhão nas nossas costas. A impressão que eu tenho é que nós estamos lutando uma luta em que ela só nos castiga, só nos coloca para baixo. Tudo que parece que envolve a nossa vida tem sido um grande peso, um grande fardo. Os filhos já não são mais bênção nas nossas vidas, os nossos relacionamentos eles parecem não mais produzir em nós alegria ou perspectiva de melhoras, ou quem sabe um processo de crescimento. Aquele momento que eu vivia dentro da minha casa, em que eu percebia que o meu esposo, que não era um cristão, estava meio que com o coração mais mole, parece que voltou agora, está cada vez mais duro, ele voltou a rejeitar a palavra de Deus, ele voltou a rejeitar as coisas do Evangelho, ele voltou a achar que não faz sentido a minha vida cristã. E o meu trabalho, ele se tornou mais pesado, porque as coisas aumentaram tanto que o meu trabalho, o meu ganho, ele já ficou defasado, e aí isso já não traz mais alegria ao meu coração com o trabalho, e aí eu já reclamo muito mais do que eu agradeço, né? Hoje a gente vai para o mercado fazer compra, e a primeira coisa que solta os nossos olhos e nós verbalizamos é o seguinte: antigamente com esse mesmo valor eu comprava mais, as coisas estão muito caras, como está difícil.
quando na verdade o papel de um cristão, o nosso papel é dizer: obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu posso não estar comprando as outras coisas que eu gostaria, mas se eu não estou comprando é porque eu só acho que eu não tenho necessidade nesse momento. Então, o peso da vida parece que embaça um pouco a nossa visão e faz a gente ver as coisas de uma forma muito ruim. E isso vem para dentro da nossa alma e acaba refletindo. Então nós, o povo de Deus, o povo cristão que deveria estar hoje falando para as pessoas a respeito desse jugo suave, desse fardo leve, pelo contrário, parece que nós estamos vivendo como aqueles rabinos da época, né, os fariseus, né, que queriam trazer práticas, trazer uma vida prática diante das leis de Moisés, e ao mesmo tempo eles colocavam peso sobre as pessoas. Primeiro porque eles não conseguiam praticar, e outra que eles forçavam as pessoas a praticar uma coisa que não era possível. E às vezes eu percebo que muitos de nós, irmãos, me perdoem a minha fala, mas eu me incluo nisso, tá? Parece que nós estamos vivendo um tempo hoje onde convidar as pessoas para viver uma vida onde o jugo é suave e o fardo é leve parece ser uma mentira que a gente expõe para as pessoas, porque na verdade as pessoas não percebem isso na gente, não veem isso mais na gente. Pelo contrário, vê um povo extremamente ansioso, preocupado, correndo de um lado para o outro. Um povo, quando deve demonstrar confiança, diz: olha, Deus existe, confia nele, eu estou aqui também para te ajudar, vamos confiar junto. Não, a gente começa a ter a mesma ideia, a mesma visão, o mesmo cansaço que todos têm. E é num cenário como esse que Jesus chega e convida as pessoas para vir até ele. Mas deixa eu te contar um pouquinho em que momento Jesus fez esse convite para as pessoas. Mateus 11, 28, 30 diz o seguinte: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Feche os olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Eu peço que ela hoje possa, mais uma vez, fazer brotar em nós vida, nos leve a pensar, a entender o momento que estamos vivendo, para que isso não seja simplesmente palavras, porque a tua palavra é vida, Senhor. Nós queremos de fato viver a tua palavra, Senhor. Então nos ensina, nos ajude, por favor. Eu peço ao Senhor nessa manhã. Amém. Bem, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre a história lá na época de Jesus. Alguns de vocês sabem disso, mas os meninos, chama de meninos porque eles eram novos, né? Seus 6 anos de idade, a molecada em Israel, eles já conheciam a Torá, eles já conheciam o Pentateuco, ou seja, os 5 livros da Bíblia. Eles já eram familiarizados com Gênesis, com Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Eles já conheciam esses livros. Aos 6 anos de idade, eles já eram envolvidos nessa prática de leitura. E quando eles chegam, quando eles completam então esse ciclo de aprendizado desses livros, de guardar nos seus corações e de tê-los em sua mente memorizado, eles passam então para um outro estágio. Muitos deles, ao terminar esse ciclo, eles voltam para as suas famílias e lá eles ficam, e lá eles desenvolvem um ofício familiar, um trabalho, alguma coisa. Só que tem outros que continuam nas sinagogas junto com os rabinos. Eles continuam naquele lugar porque eles querem viver mais uma fase desse processo
de estudo, de aprendizado do Pentateuco, do livro das leis de Moisés. Então, alguns vão para casa e outros ficam ali e começa então esse segundo estágio. Esse segundo estágio que eles vão viver ali junto com esses rabinos é um processo então agora de interpretação daquilo que eles leram, daquilo que eles aprenderam, ou seja, eles vão começar a buscar interpretar a lei. E eles são adotados por um rabino, na época, dentro da sinagoga, que começa então a cuidar deles. Logo, esses rabinos começam então a ter os seus grupos, e eles começam a ensiná-los a interpretar essas leis. Esses meninos se tornam meninos extraordinários, têm uma mente maravilhosa, e quando eles chegam à idade de 12 anos, eles já estão não só familiarizados com o Pentateuco, com as leis, mas eles já conhecem os livros poéticos, os livros dos profetas, eles já andaram mais um pouco, eles já se aprofundaram, os livros de sabedoria e por aí vai. Então essa molecada está crescendo em conhecimento e agora eles estão sendo meio que desafiados agora a interpretar aquilo que eles estavam lendo para jogar para a vida deles, para a vida prática. Agora, aos 14 anos de idade, eles começam então a discutirem suas próprias interpretações, eles já defendem as suas interpretações, e nesse processo, o que chama a atenção de um rabino, naquela época, o que mais eles procuravam era interpretar as leis de Moisés e fazer dela uma vida prática, colocar isso na prática. Era isso que eles queriam o tempo todo, com seus estudos, fazer com que as pessoas vivessem essa vida prática, que para nós é uma vida extremamente religiosa. Eles tinham as suas interpretações, eles chamavam as pessoas para ensinar a eles aquilo que eles entendiam das leis, da Torá, aquilo que eles ficavam o tempo todo pensando, estudando. E esse conjunto de regras e interpretações que os rabinos tinham e faziam era chamado de um jugo deles. Então, jugo aqui não é o peso, né? Estou colocando sobre vocês um jugo. O jugo aqui fala de interpretação, de maneira de viver, de conhecimento, de interpretação das leis de Deus. Por isso que Jesus fala que o jugo dele é leve, o jugo dele é suave. Então, nesse cenário é que Jesus aparece. Na época de Jesus, um pouco antes de Jesus, existiam dois rabinos. Se você jogar na internet lá, você vai ver. Vai dizer que eles eram extraordinários, que eles eram extremamente inteligentes, estudiosos e bem conceituados. O nome de um era Hillel e o outro era Shammai. Esses dois caras, eles tinham ali os seus discípulos, que na época eram chamados de Talmidim, que significa discípulo. Na verdade, Talmidim é o plural de Talmid, ou seja, discípulos e discípulo. Então, esses dois caras, eles tinham uma filosofia, eles tinham um tipo de interpretação que não eram iguais. Então, cada um tinha o seu colégio, vamos botar assim, de interpretação das leis, e eles ensinavam a esses seus discípulos aquilo que eles tinham interpretado. Esse cenário começa então a crescer, eles começam então a divulgar aquilo que eles pensavam, tinham lá suas particularidades, um era muito mais amoroso, mais dedicado, olhava mais para as pessoas, o outro já era um cara mais voltado para simplesmente interpretar e pedir às pessoas para que elas vivessem, mas enfim, eram duas correntes bem fortes, e que tinha discípulos, tinham pessoas que os seguiam. E é nesse momento, então, que Jesus aparece dizendo o seguinte, ele fala isso de forma diferente, porque esses rabinos da época, eles colocavam sobre a vida das pessoas um peso, um fardo, para tentarem viver as leis de Moisés. Eles tinham uma interpretação, eles tinham uma maneira de viver, e eles queriam então que essas pessoas vivessem dessa forma. Só que Jesus chega, e ele é diferente desses rabinos, ele é diferente dessas pessoas que estavam colocando sobre eles esses pesos.
Ele diz o seguinte: olha, eu também tenho uma interpretação. Eu também tenho uma interpretação sobre o livro, sobre as leis de Moisés. Eu tenho uma maneira de viver diferente. E o legal é que Jesus diz para eles o seguinte: enquanto eles estão colocando sobre vocês um fardo, eu quero convidar a vocês, eu faço um convite para que vocês vivam de forma leve, de forma suave. Era isso que Jesus estava querendo mostrar para eles, e é nesse contexto que Jesus chega fazendo esse convite. Os fariseus chegavam para eles e falavam assim: façam isso, vivam dessa forma, façam isso. Jesus não, Jesus chega fazendo um convite. Ele fala: vinde a mim, todos vocês que estão cansados de tentar fazer algo e não conseguir, cansados de tentar viver de uma forma onde as pessoas estão querendo que vocês vivam e vocês não estão conseguindo. E hoje, debaixo desse sistema que a gente vive, que é imposto para nós todos os dias, como eles querem que nós vivamos, há um cansaço, há um peso. O sistema cada vez mais exigindo da gente para que a gente lute, para que a gente lute, para que a gente lute. Às vezes parece, irmãos, que nós vamos morrer. Nós perdemos de vista até a segurança em Cristo, a confiança nele. Parece que nós vamos morrer. Chega um certo momento da vida que, quando nos acontece alguma coisa, a gente declara: e agora? O que será de mim? Quantas pessoas, que perdem alguma coisa, o chão, tiraram o meu chão, e agora? Há um peso. E aí Jesus nos chama para viver essa vida confiando nele, porque ele diz que ele tem um jugo, ele tem uma interpretação diferente, ele tem uma maneira diferente de viver o Evangelho, de viver a palavra de Deus. E é justamente isso que eu gostaria que nós hoje prestássemos atenção: de que maneira nós estamos vivendo a palavra de Deus e o Evangelho, como que está sendo a nossa interpretação, ou como que nós estamos percebendo aquilo que Jesus está nos chamando a viver e como viver. Nós estamos vivendo baseado nessas interpretações, nessas informações que nós estamos tendo, nesses impulsos que o mundo dá para a gente, ou nós estamos vivendo de fato como Jesus nos ensinou e tem nos ensinado? Jesus fala: venham até mim, porque aquilo que eu ensino, aquilo que eu quero que vocês vivam, é leve, é suave, e é de acordo com aquilo que você precisa. Nada além, nada além. Esse é o convite que Jesus faz para mim e para você. Ele faz esse convite para todas as pessoas. Ele faz esse convite não olhando para o teu passado, não olhando para quem você é, para a maneira como você vive. Ele simplesmente te chama para descansar nele. Ah, Alessandro, então eu vou relaxar? Eu vou viver como um preguiçoso? Claro que não. Você vai viver confiando, você vai viver consultando a Deus nas suas orações, nas suas leituras, e tendo dele a orientação. Eu sei, irmãos, que é muito difícil em alguns momentos, diante do cenário que nós estamos, confiar. É muito difícil acreditar que esse fardo leve, que esse jugo, que essa interpretação, que esse ensinamento vai fazer alguma coisa na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês bem rapidinho. Não sei se o exemplo ele vai se encaixar, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Um dia eu estava na loja. Eu trabalhava em uma loja e logo, bem de tardinha, quase fechando a loja, não sei se eu já contei isso aqui, e passou um homem que vivia na rua, passou e tinha assim, perto da loja onde as pessoas jogavam o lixo. Juntava lá, porque o lixeiro passava de noite e retirava tudo aquilo. Juntaram ali, era um prédio, então, uma opção de coisa. E eu na frente da loja, já esperando dar o horário para poder descer as portas, esse homem veio e foi lá no lixo e começou a abrir os sacos e tirava as coisas e jogava. Eu fiquei olhando para ele assim, bem pertinho, e ele ameaçou sair. Eu falei: moço, o senhor vai deixar isso tudo aí? Olha o que você fez. Aí ele chegou perto de mim
falou assim: eu estou cheio de fome, cara, eu não como desde não sei quanto tempo, eu estou tremendo. E de fato ele estava muito mal. Eu estou tremendo, não tenho nem condições de botar aquilo ali dentro. Você não tem nada aí para eu comer, não? Aí eu lembrei que eu tinha um bolo que eu tinha levado para a loja, tinha um pedaço e tinha um pouco de Coca-Cola. Aí fui lá dentro, peguei o bolo e a Coca-Cola. E assim, eu botei num pratinho para ele, ele comeu como se fosse um animal. A impressão que eu tinha é que ele precisava botar aquilo para dentro o mais rápido possível. Irmãos, eu fiquei muito mal naquele dia. Eu fiquei preocupado com o lixo, fiquei preocupado com a bagunça que ele ia deixar ali, porque possivelmente eu ia ter que limpar tudo, guardar para o lixeiro pegar, e nem me preocupei com ele. Enquanto ele comia, eu tentei falar do evangelho para ele. Mas ele disse que estava com muita pressa e precisava ir para algum lugar. Eu não sei se era algum abrigo, que ele tinha um horário para entrar, alguma coisa assim. Ele quase não me deu atenção nessa parte e foi embora. Às vezes parece que nós corremos assim para satisfazer algumas necessidades nossas. Nós não paramos para ouvir, nós não paramos para escutar. Nós não confiamos, às vezes, ou não acreditamos que de fato aquilo que Jesus tem para a gente, ele faz sentido, ele é o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Nem sempre, por incrível que pareça, confiar em Jesus para nós parece ser algo bom. Por isso que muitas das vezes a gente não confia. Por isso que muitas das vezes a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias forças, da nossa própria vontade. A gente só vai saber quando nós precisamos agir ou descansar se nós estivermos de fato muito conectados com a palavra de Deus, muito conectados com o Senhor. Não tente ter decisões assertivas que tragam paz ao teu coração, alívio ao teu corpo, sem estar conectado com o Senhor. Você vai viver o tempo todo batendo, se cansando. Porque vão existir momentos na minha e na sua vida que Deus vai falar: olha, sossega, calma. Aí você vai falar para ele: ó, se eu não sair correndo atrás de emprego, amanhã eu não tenho o que comer. Ele está falando: olha, calma. Em várias áreas da nossa vida, talvez hoje Deus esteja nos chamando para descansar por algum tempo, pelo menos para ouvi-lo. Para Ele poder tirar de você esse peso. Olha o que você tem nas costas. Você não está agindo, você simplesmente está carregando um peso. Você não está produzindo, você está carregando um peso. Então vamos com calma. E isso tem muito a ver, às vezes, com a forma como nós interpretamos ou entendemos as Escrituras. Tem uma passagem muito interessante no livro de Isaías. Não sei se vocês leram, se vocês lembram. No capítulo 30, 15, 16, por aí eu acho que foi o versículo 15 e 16. Mas a história é o seguinte: Judá está prestes a ser atacada pelo povo, pelos assírios. Olha o que diz a história. Deus levanta o profeta e diz para eles o seguinte. Primeiro eles falam assim: os assírios vão vir, vão destruir a gente, mas nós vamos lá no Egito, nós vamos nos associar ao Egito, porque eles têm cavalos fortes, eles têm um armamento muito bacana, e nós não vamos perder essa batalha. Aí Deus fala assim: vocês não vão. Mas eles ignoram a voz de Deus e vão. Aí Deus fala: esses mesmos cavalos, que vocês acham que eles são ágeis, fortes, ao invés dele livrar vocês dos inimigos, ele vai levar vocês correndo mais rápido para as mãos dos inimigos. Aí Deus diz para eles assim: a única coisa que eu quero que vocês façam é que vocês se acalmem, descansem e que vocês terão a vitória. Não significa que aquele povo ia ficar parado lá, mas Deus ia dar uma estratégia para eles, como de fato deu. Então existem momentos na nossa vida, situações, em que esse peso, esse fardo, ele de fato pode ser tirado.
E ele deve ser tirado, irmãos. Deve ser tirado. Cristo veio, morreu por nós, justamente para que eu e você hoje pudéssemos viver não baseado nas coisas desse mundo. Deus cuida de todas as coisas, irmãos. Ele cuida de todas as coisas. Coloca sua ansiedade, seu medo, sua preocupação. Deus cuida de todas as coisas. Eu tenho certeza, se cada um de vocês aqui olharem para o passado de vocês, para a história de vocês, vocês vão ver o tempo todo Deus agindo. O tempo todo Deus agindo. Pode ter certeza. Vocês vão ver o tempo todo Deus agindo. Deus dando os escapes na hora certa. Deus dando força. Ele continua sendo Deus, continua sendo bom e Ele continua agindo. O fardo dele, o jugo que Ele tem para nós, é leve, é suave mesmo. Então creia nessa palavra, e quando você sentir esse peso vamos colocar assim, tem coisas, tem responsabilidade sobre a nossa vida e acaba sendo um peso, porque elas são legítimas, porque elas têm a ver com o reino de Deus, ela tem a ver com a palavra de Deus, ela tem a ver com o crescimento do reino, com a vida das pessoas. Agora, quando diz respeito a nós, aos nossos próprios interesses, às nossas próprias vontades, não compensa. Jesus Cristo, quando chama os discípulos, Ele não os engana daquilo que eles iam viver. De fato, eles tiveram uma vida difícil, mas não foi pesado. Não foi pesado porque Cristo os sustentava, Cristo dava força para que eles pudessem permanecer fiel às Escrituras e na promessa que existia sobre a vida deles, assim como existe na nossa vida. Então, diante das dificuldades, não vá buscar ajuda no Egito. Não busque ajuda naquilo que um dia te escravizou. Não busque ajuda naquilo que um dia Deus te livrou, Deus te tirou de lá. No seu coração, na sua maneira de ver as coisas. Não busque ajuda naquilo que você pensa, naquilo que você tem como conceito da sua vida, da vida dos seus filhos, de tudo. Busque ajuda no Senhor. Busque ajuda no Senhor. Não busque ajuda naquele momento ou naqueles lugares ou dentro do teu coração em você, em que você sabe que não procede de Deus. Num coração ansioso, num coração preocupado. Mas busca ajuda na palavra de Deus. Ora ao Senhor, leia, se dedique ali durante um tempo, durante algumas horas para ouvi-lo. Acalma o teu coração. Não ache que se você não fizer hoje, amanhã vai dar tudo errado. Primeiro que o amanhã não existe para nenhum de nós. Por que eu vou me preocupar com o amanhã se ele não existe? Você fala assim, não, mas eu tenho planos para amanhã. Eu tenho algo preparado para amanhã. Eu tenho uma cirurgia para fazer. Só quem sabe se você vai chegar até essa cirurgia é Deus. Só quem sabe se amanhã, o amanhã vai existir para você, é Deus. É Deus, irmãos. Isso tudo é muito complexo, é difícil, mas é uma grande verdade. E são essas verdades que a gente deve falar para os nossos corações. São essas verdades que a gente deve estar falando o tempo todo. Agora, hoje sim, ele existe, ele está aqui. Nós estamos vivendo. Então, o que eu vou fazer no hoje? Eu vou confiar, eu vou descansar. Eu vou agir de acordo com aquilo que Deus está me orientando a fazer. Mas pensar nisso ou naquilo, vamos fazer os nossos planejamentos, vamos pensar coisas para o ano que vem, mas está sobre os cuidados de Deus. Então, mais uma vez, eu acho que a gente, nesses dias, nós temos tentado buscar recursos em lugares que, na verdade, Deus não faz nenhuma questão que a gente esteja lá ou vá lá. Deus não quer mais que eu busque recursos numa natureza que era caída, numa natureza pecaminosa. Nós temos uma nova natureza, nós temos a natureza de Cristo em nós. Então é nessa natureza que eu e você devemos buscar recursos,
É nessa natureza que nós devemos descansar, é nessa natureza que nós devemos confiar, é a natureza de Cristo em nós. Não na natureza do velho homem, que se preocupa, que tem ansiedade, que quer resolver as coisas do seu jeito, quer fazer da sua maneira. Sabe, Paulo fala sobre essa natureza. Por isso que ele fala para que a gente não ire a ponto de pecar, para que a gente não use palavras torpes, para que a gente seja amável. É essa luta constante, essa natureza pecaminosa, é o corpo com o Espírito de Deus. Então, buscar recursos nesse velho homem, nessa velha natureza, é a mesma coisa que fala, eu vou lá no Egito e vou usar os cavalos, as armas, porque com certeza eu terei vitória. Não teremos vitória. Ficaremos mais cansados, mais sobrecarregados, mais com a mente pesada e difícil de entender as coisas de Deus. Era isso que eu queria falar com vocês, conversar com vocês hoje. Espero que, de uma forma muito simples, mas bem prática, Deus possa nos orientar e nos ajudar a viver melhor o Evangelho, para que nós sejamos, então, esse convite que Deus faz às pessoas para viver o Evangelho, para conhecerem a sua palavra e perceberem o quanto ela é poderosa, pode mudar as nossas vidas. Pode mudar as nossas vidas. Nós somos a igreja do Senhor. Nós cremos numa promessa. Nós temos um lugar maravilhoso reservado para nós. Estamos aqui de passagem. Eu sempre costumo dizer, é como acordar de manhã, pronto para fazer uma viagem para um lugar maravilhoso. No percurso dessa viagem, você vai vivendo cada momento, cada momento. Vai vir chuva, o sol vai estar ali forte, mas você sabe que tem um lugar muito legal onde você vai chegar. Nesse processo aqui, Deus vai nos ajudando a enfrentar as chuvas, o sol, as dificuldades, mas aquela alegria, aquele prazer em saber que nós estamos caminhando para um lugar em que vai ser maravilhoso. Isso a gente não pode perder. Não pode perder. Um exemplo muito simples. Fiz uma viagem agora há pouco tempo com a minha família, de carro para o sul. Não é fácil. São muitos quilômetros. Por mais que você... Às vezes a nossa vida espiritual é assim, né? Por mais que você tenha aquela expectativa daquele lugar maravilhoso, mas quando você pega um engarrafamento, a primeira coisa que você faz é começar a murmurar. Murmura, e você acaba esquecendo lá que lá tem um lugar muito legal que você vai chegar e você vai poder passar alguns dias ali e curtir aquele lugar. O engarrafamento é um tempo na sua vida naquele lugar, faz parte da estrada. E às vezes parece que é assim, parece que às vezes a gente está num engarrafamento na nossa vida e na nossa caminhada com Cristo e a gente esquece daquilo que está lá na frente, para onde nós estamos indo. E o engarrafamento só nos faz murmurar, só nos faz pecar, vamos colocar assim, contra Deus. Quando na verdade é um tempo em que Deus está diminuindo a nossa correria. Não vai mudar em nada a nossa chegada lá, mas nós vamos chegar. Nós vamos usufruir daquele lugar e foi isso que aconteceu. Demorou mais um pouquinho, o engarrafamento passou, a gente conversou bastante dentro do carro, ficamos mais relaxados, porque andava devagarzinho, que quando você está andando, você tem que estar o tempo todo ali prestando atenção. São observações da vida simples, mas que fazem sentido para nós. Então olhem a sua vida, pense dessa maneira. A hora que tiver que parar, dê uma engarrafada. Senhor, o que o Senhor quer fazer? O que está acontecendo? O que aconteceu lá na frente para dar uma parada aqui? Daqui a pouco você vai ver que lá na frente não houve nada, já foi liberado e você vai continuar andando. Às vezes é assim com nossos filhos, nossa vida devocional, nas escrituras. Vão ter dia que vocês vão ler, vocês não vão entender. Por que eu não estou entendendo esse texto? Vamos ler mais um pouco, vamos nos dedicar mais um pouco, vamos orar para entender. É assim, isso é o Evangelho. Vale a pena você se dedicar ali para entender o que Deus está falando com você. Horas, porque a resposta que você vai ter vai fazer daqui a pouco você dar um tiro na sua vida espiritual, de caminhada, de coisas que vão abrindo, vão acontecendo e você vai caminhando. O convite de Jesus é esse, para que você aprenda com Ele, naquilo que Ele tem para ensinar.
O jugo de Jesus, ele era suave. Aquilo que ele falava era leve para nós. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Nós vamos cear. E eu sempre, quando penso na ceia, penso naquela cena maravilhosa de Jesus Cristo. É fantástico aquela cena, porque Jesus já está caminhando para a sua morte, a sua última refeição, e ele ainda faz questão de parar e conversar com os discípulos. Ele não pensa assim, não, vamos embora, vamos acabar logo com isso, que eu já estou desesperado, não está fácil, que meu coração já está angustiado. Não, ele para. Diante de um cenário complicado que está ali na frente, que já vai acontecer, ele para conversar, ele para ensinar. Ele não tem a intenção de antecipar nada, mas ele quer que tudo aconteça de acordo com a vontade de Deus. Entender esse fardo suave, esse jugo leve sobre nós, é isso. Saber que Deus está controlando todas as coisas, guiando todas as coisas, e que a gente pode sim, diante de um cenário complicado, você pode hoje descansar. Diante de todas as informações que de fato abalam a sua vida e a minha vida, nós podemos descansar, nós podemos confiar. Então que você faça isso, que você pense quando Jesus então estava com aqueles discípulos ceando, ele fala do seu corpo que vai ser repartido, com simbolismo de esperança para a vida daqueles que estavam ali. Que a sua vida e a minha vida, elas possam, através da ação de Deus, gerar esperança para as pessoas, fazer com que elas percebam que em Cristo elas podem, ainda que os dias sejam difíceis, elas podem descansar e confiar. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã, por esse período que cantamos, louvamos o teu nome, pela tua palavra, que é poderosa, que é transformadora. Quero te agradecer agora por esse momento em que vamos comer do pão e beber do cálice. Que alegria, Senhor, para nós é poder participar desse momento. Porque nós somos a tua igreja, a tua noiva. Um dia cearemos contigo. Mas enquanto esse dia não chega, nós ceamos com os nossos irmãos e lembramos de tudo que o Senhor fez. Lembramos de tudo que o Senhor fez por nós. Eu peço que nessa manhã, teu Espírito Santo abra nossa mente para que a gente possa entender e perceber e discernir de forma clara e objetiva o momento que nós estamos vivendo, Senhor. Tira de nós esse jugo que não é o do Senhor, que nós mesmos às vezes colocamos. Usamos a nossa velha natureza, o velho homem, e deixamos com que ele assuma e tome as decisões, quando na verdade, Senhor, temos o teu Espírito Santo em nós para nos orientar, para nos ajudar. Eu peço que o Senhor nos ajude quanto a isso. Ajude a tua igreja, ajude os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem vir aqui pegar os elementos e ceiem na hora em que vocês quiserem. Você
nós não vamos te dar um start para você cear, você pode orar, comer do pão e beber do cálice. Para comer do pão e beber do cálice, você precisa ser um cristão, estar em comunhão com a tua igreja, para que você não faça isso de forma indigna. Mas se você está hoje aqui, é um cristão, mas por algum motivo você acha que você não tem condições de comer do pão e beber do cálice, a palavra de Deus diz que há perdão para todo aquele que se arrepende. Se você fizer isso de coração, de forma sincera diante do Senhor, Ele é capaz de perdoar o seu pecado e fazer com que você tenha a liberdade de vir e cear. Então que você faça isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.